ó. Hoje nós vamos viajar em várias linguagens. E aí, você vai abrir a sua apostila na página 89. Então, está assim: uma língua, várias linguagens. E aí tem uma feira. Você já foi a uma feira? Ah, se não foi, você está perdendo rir das coisas que você escuta e das coisas que você acha em uma feira. É muito legal feira. Sentiram que a tia Jana gosta de uma feira, né? Ah, então tá. Então vamos lá. Tem um diálogo. Tem um diálogo não, tem um balão. E aí a pessoa está falando assim: que bergamota mais cheirosa guria. Vocês já escutaram essas palavras? Eu também não tinha escutado essa bergamota. Não tinha escutado. E aí, você conseguiu entender todas as palavras que leu? Você sabe o que é uma bergamota? Nem eu. Você sabe em que parte do Brasil se fala assim? Então, o guria já dá a dica. Você conhece palavras ou expressões mais comuns na região em que mora? Na nossa região aqui, eu não vejo quase palavra estranha não. Mas quando vem uma pessoa de fora, às vezes a gente pergunta o que a pessoa está falando. Porque o que tem um significado às vezes pra gente, não é o mesmo significado para eles. Então a gente pergunta o que significa antes, para não passar vergonha, né, gente? Então, vamos lá. O nosso país é muito grande e diverso, até mesmo com a forma de falar. Oxente, né? Há diferentes sotaques e formas de expressão. Alguns fatores, como a localização geográfica, idade e classe social, influenciam nessa variação. Às vezes, o mesmo objeto, situação ou saudação pode receber diferentes denominações, diferentes significados. Olha só. De acordo com o lugar. Um exemplo é o modo como pãozinho é conhecido em diferentes regiões do país. Faça uma pesquisa e aí a tia Jana foi procurar como que o pãozinho é chamado em diferentes locais. Para mim, esse aí é o pão de sal. Ponto e acabou. Eu chego na padaria e peço 10 pães de sal, por favor. E aí a moça coloca 10 pãezinhos lá e pesa, não é? Mas no Rio Grande do Sul ele não é chamado de pão de sal. Ele é chamado de cacetinho. Calma, não é um palavrão. Ele é conhecido lá. Mas fica estranho, né, gente? Me vê 10 cacetinhos aí, por favor, na padaria. Não fica, gente. Vai, concorda comigo. Eu acho que se eu falar 10 cacetinhos dentro de uma padaria, a moça sai com o cabo da vassoura atrás da tia Jana. Então, vamos lá. Na Paraíba, vai se chamar pão aguado. Também acho que não combina comigo, não. Aguado é coisa molenga, sem gosto, sem graça. O pão de sal é delicioso, com ovo, com carne moída, né? Também não achei legal, não. Em Sergipe, ele se chama jacó. O que tem a ver o jacó com o pão de sal? Também não sei. E aí no Ceará, ele vai se chamar carioquinha. Então guardem os nomes, se for viajar, pedir o pão de sal, não passar vergonha. E no Rio de Janeiro é o nosso famoso
pão de sal. Mas desses aqui, o que eu mais achei estranho foi o cacetinho. Que eu achei mais esquisito para falar dentro de uma padaria. E aí nós temos, veio na nossa apostila falando sobre o causo. O causo é, na verdade, trouxe um texto. Você sabe o que é um causo? Você sabia que os mineiros, as pessoas do estado de Minas Gerais, são conhecidos como grandes contadores de causo? Causos são histórias. E aí tem um ditado que fala que cada história contada se aumenta uma coisa. Então, o mineiro tem vários causos. E aí, nós temos um texto, vocês vão gostar do texto. E aí, na página lá 94, vocês vão marcar com a tia Jana assim: os causos são histórias que valorizam a cultura popular brasileira. Então, vai contar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Podem ser engraçadas ou assustadoras. E trazem marcas da oralidade, quer dizer, as palavras diferentes, e da informalidade. Não é um texto formal. É como se duas pessoas estivessem conversando e dentro dessas vão aparecer essas palavras. Não é gíria, tá? E aí, como é que é? Beleza, mano, tanto faz, tanto fez, qual é, bonita? Não. É as palavras que eles usam no dia a dia, que é do vocabulário mesmo do mineiro, tá? Tem uma diferença do sotaque que a pessoa traz e tem as gírias. Então, eu não gosto de gíria. E aí, mulher? Então, é muito legal você escutar a fala de outra pessoa, principalmente o mineiro. Eu conheço, inclusive, uma gaúcha, que às vezes ela fala as coisas com a gente, eu pergunto: oi, o que você está falando mesmo? O que isso significa? Então, ela não perdeu o sotaque. Ela trabalha aqui em Angra, mas ela não perdeu o sotaque. E aí tem palavras que eu paro para perguntar o significado. Então, quando você não entender, você pergunta, porque às vezes, pra gente é uma coisa normal, para eles pode ser até um palavrão, tá? Então fica a dica. E aí, nós temos os sotaques e expressões muito usadas em zonas rurais ou no interior. Então, no centro dessas cidades, o vocabulário ele é mudado, mas tem palavras que eles usam mesmo assim. Quanto mais o interior, mais carregado é o sotaque deles, como eles falam. Então, vocês vão perceber no texto algumas palavras diferentes. E aí, vocês vão responder até o número 7 sobre um caos. Como é que a gente pode contar um caos? Então, o caos da apostila começa assim, ó. Medida de tempo. Sebastião, entretido com João e os meninos maiores, cuidava do gado. Quando viram um cavaleiro que já abria a porteira do curral. Oi, Juca, tudo bom? Olha como é que está o graça a Deus. Passeando, vindo da comadre Luísa. Ela melhorou? Continua mesmo perrengue. Levei uns ovos de pato para ela fazer gemada. Diz que bom pra fraqueza. Vejam como está escrito, diz que é bom. Apeia, Juca. E aí a tia Janaína não vai continuar o texto. Vocês vão descobrir o que acontece com o Juca. Então, boa aula para vocês.
Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!